Segunda parte, capítulo 3. Uma mulher sem coração. Eliphas Levi disse: há certas verdades que devem permanecer sempre ocultas para os nécios. Um verso árabe diz: toda enfermidade tem sua cura, mas a necessidade é incurável. O nécio é o ignorante que não sabe e não quer aprender. É o ignorante que nega porque lhe ocorre negar, sem haver tomado o trabalho de estudar e meditar. É o que fala sem saber e afirma sem certeza. Sem embargo, são os tolos os que matam os gênios. São os charlatões os que fazem fortuna. A estultice é inexorável como a agulha e implacável como a fatalidade. O nécio é um animal humano que despreza o instinto. O progresso não existe para este ser, porque julga que nada tem que aprender. Tu não deves pensar, porque outros já pensaram antes, e se eles não compreendem, é porque o fato é terminante e definitivamente incompreensível. Eis aqui o dogma da necessidade. Tens o intento de chamá-los nécios? Não. Chamá-los de idiotas apenas lhes proporciona um insulto, o qual certamente se converte na cicuta para Sócrates, proscrição para Aristides e na cruz para o Nazareno. A política seguirá sempre a senda da mentira e da simulação que dirige ao crescido número de idiotas. Enquanto predominar a maioria dos nécios, haverá um Renan que escreva a vida de Jesus para agradá-los e um Nietzsche que sonhe com a existência do super-homem afastado da moral e da piedade e disposto a pisotear a todas as vítimas para que satisfazes seu orgulho nécio. Queres chegar ao poder? Não divulgues teus pensamentos nem ao ser mais querido, nem à mulher amada. Há sofrimentos que se é preciso suportar até o final. É necessário resistir até que se esgotem e cesse a dor. O homem acaba sempre por aguentar tudo, até a enfermidade mais dolorosa. Mas quem precisa do consolo da fé somente alcança esta resistência à dor pelo esgotamento da sensibilidade, que não é outra coisa senão a faculdade de sofrer desenvolvida pelo próprio sofrimento, embora pareça paradoxal dizê-lo. Quando o homem morre espiritualmente, seu coração é uma chaga. O cérebro recusa a evocação e a lembrança, e então o bruto reclama seu papel e seu direito. Deita-se na cama e procura conciliar o sono. Eliphas Levi. Adonai cometeu muitos erros durante sua prática nos hospitais de Paris, os quais lhe motivaram muitos dissabores e contrariedades. Uma vez escutou o grande psiquiatra Matex ensinar em uma classe o seguinte: morre o seguinte e morre tudo com ele. Não sei por que o homem, desde o princípio do mundo, tem se obstinado em viver no meio do horror e da destruição perpétuos que arrasta em sua vida. Ai, a vida, jogo horrível, invenção de pesadelo. Tudo nela é destruição. Prefiro não crer na existência de Deus, porque é preferível não crer do que ter fé em uma inteligência divina, soberanamente desapiedada e perversa. Um monstro obtuso que anda às tontas, surdo e cego, criando sem saber, fracassando, voltando a começar, chapinhando no absurdo, desde o
plesiosauro até o micróbio, matando, torturando, obstinando-se em esforços incoerentes e carentes de objetivo. Sim, o vazio, o nada é o único fim. Não vos parece? Todos aplaudiram e aprovaram as palavras do grande sábio, autor de 10 obras sobre medicina psiquiátrica, condecorado com a Legião de Honra, catedrático da Faculdade de Medicina de Paris, presidente e membro honorário de numerosas academias científicas do país e do estrangeiro, etc., etc. Adonai seguia silencioso, ante o tumulto da aprovação, enquanto um semi-sorriso vagava em seus lábios. O professor contemplou-lhe um momento e, ao sentir sua impassibilidade, disse-lhe: "Parece que você não comparte de nossa opinião, não é assim?" Sorriu o jovem e falou com calma: "Que é minha opinião ante a grandeza e sabedoria de vossa ciência, senhor professor? Eu também teria algo que dizer contra esse Deus ou essa inteligência divina designada pelo Senhor. Porém pergunto, por que, frente a tudo isto, existe em mim um sentimento de rebeldia ao dar-me conta conscientemente de tamanha injustiça, se eu sou filho do nada e voltarei ao nada?" Estas palavras satíricas produziram um silêncio fatídico na classe de psiquiatria. "Então, tudo o que existe é perfeito?" perguntou o mestre. "A imperfeição é filha de nossa ignorância. Se eu adoeço é porque ignoro as leis da saúde ou porque não quis observá-las. Não lhe parece acertado?" O professor, segundo parece, considerou que a pergunta não merecia resposta, pois continuou com sua classe citando a Jean Rostand. O reino da ciência abriu algo assim como uma época glacial na história espiritual de nossa espécie. Não está ainda absolutamente provado que a tal chamada alma humana possa resistir ao clima vigoroso da razão. Este era o império da razão, reinante em quase toda a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial. Seus postulados eram soberanos nos diferentes ramos da ciência ocidental. Ir contra aquela corrente seria expor-se à zombaria e à mofa. A tolerância é um sonho dos sábios, mas os científicos não têm sonhos e por isso dizem: a fé é a razão dos imbecis. Não cremos em nada e não nos submetemos a ninguém. Certo é, sem embargo, que o professor e os alunos foram tolerantes com Adonai, seja porque todos sentiam-se sábios ou porque este lhes havia dado um osso duro de roer. Seja como for, Adonai só obteve deste incidente o resultado de ser fichado como algo diferente. Georgette? Ah, sim. Como esquecer-se dela? Georgette era, naquela época, estudante de medicina. Era uma jovem de pequena estatura, um pouco delgada, de muita formosura e com 3 distintivos: olhos felinos, sobrancelhas à moda, semelhantes às de Bafometo de Mendes, e um lábio inferior tão provocante que convidava a um demorado beijo. Georgette era o ídolo de seu pai, o catedrático de psiquiatria, o professor Matex. Era também o idílio de 22 sobre 23 alunos que compunham a classe. Tinha 25 anos e já havia assistido ao lado de seu pai ao novo método de tratar a esquizofrenia mediante o coma hiperinsulínico ou a crise de epilepsia artificial. Ela era orgulhosa e tinha motivos para sê-lo. Sua beleza, a situação de seu pai, que, com seu novo tratamento, havia adquirido muita fama, como acontece sempre com tudo o que se expõe à moda, e por outro motivo, se suma importância, pelo menos para os estudantes, que explicaremos à continuação.
Para aquele que quisesse seguir a carreira de medicina e chegar a ser algo mais do que um praticante, era estritamente necessário o apoio de um professor. Em todos os concursos, os aspirantes eram classificados segundo seu protetor, mas na cadeira de psiquiatria, a protetora era Georgette, que patrocinava os aspirantes, dispunha as equipes, etc. De maneira que com este sistema os resultados e ditos concursos eram de antemão conhecidos antes de sua realização. Sem embargo, deve-se declarar em honra a verdade que Georgette, embora fosse o ídolo de seu pai, o idílio da classe e a que decidia finalmente os concursos, presidia com muita prudência o equilíbrio antes de traçar os destinos dos candidatos. Dos 23 alunos da cadeira, somente Adonai não procurava granjear o seu apoio, e por isto ela sentia-se ofendida. E assim estava, pois, decretado o destino deste jovem. E ele não seria nunca favorecido, porque não havia sido ou não queria ser agradável.